Bruno Ferraz. Boa noite, Nicole, e a todos. Posso estar falando uma grande bobagem, mas depois do Abel, o Arthur é o melhor técnico do Brasil e o Renato Gaúcho. Abraços de Belo Horizonte. O trabalho do Arthur Jorge é espetacular. São 35 pontos conquistados pelo Cruzeiro desde que ele assume. E o time que mais se aproxima do Cruzeiro é o Flamengo. Era o Flamengo com 31. Agora é o Palmeiras com 32. Então, o Abel tem. O Abel não, o Arthur Jorge tem 35 pontos conquistados desde que ele assume o Cruzeiro. Na sequência aparecem o Palmeiras com 32 e o Flamengo com 31. Vamos juntos com as quentes do dia. Neste domingo, o Cruzeiro se reapresentou hoje cedo na Toca e a avaliação é que não teve nenhum problema de ordem médica. O Cruzeiro tem aí o Arthur Jorge praticamente força máxima para o duelo diante do Atlético Mineiro. Claro que os casos de departamento médico a gente já falou aí bastante, os jogadores que estão tratando, o Gabriel Peck, o Luiz Sinisterra aí somente pro ano que vem e o restante está à disposição do técnico Arthur Jorge. O Matheus Henrique até teve ali um lance com o Carrascal, né, que ele reclamou, mas nada que atrapalhasse a questão da fratura no nariz. O jogador já está muito bem desde aquele evento e agora ele aí não vai ser nenhum problema, tá liberado totalmente para a sequência. E vamos ver o Arthur Jorge, que tem aí mais um dia para preparar a equipe nesta segunda-feira, quando o Cruzeiro fecha a preparação e aí inicia a concentração na Toca da Raposa 2. Uma coisa é certa, o Mineirão vai estar completamente lotado. Tem uma carga bem pequena de ingresso à disposição, até em cima daquela gratuidade, mas a expectativa é de que ao longo dessa segunda-feira o Cruzeiro oficialize aí ingressos esgotados. Torcedor comprou e comprou muito e vai no pique aí para esse momento decisivo, jogo de Copa do Brasil, o primeiro duelo nesta terça. Na outra terça, o Cruzeiro tem a partida de volta na Arena do bairro Califórnia, que é o jogo que vai decidir aí quem avança para a fase de semifinal da Copa do Brasil. É o que o Cruzeiro tem aí em mente. Já se recuperou muito bem no Campeonato Brasileiro. Claro que quer estar ali no topo, na briga pelas primeiras colocações, por uma vaga no G4. Sábado, inclusive, pega o Vasco, que foi goleado pelo Palmeiras. O Vasco muito ameaçado de rebaixamento, não consegue reagir. Também está na Copa do Brasil e vamos ver aí o que faz o Arthur Jorge para sábado pelo Campeonato Brasileiro. Mas, obviamente, o foco está total no duelo de terça-feira diante do Atlético Mineiro. E quem está de volta à disposição do técnico português é o Jonathan Jesus. Ontem a gente falou bastante sobre a questão do Jonathan Jesus e o Cruzeiro bate o pé. O Cruzeiro não vai negociar o atleta neste momento, até porque os valores também não agradaram ao Cruzeiro, 13 milhões de euros aí pela parte que o Cruzeiro tem, na casa dos 75%, e por mais que tenha uma forçação de barra, vamos dizer assim, do staff, do entorno ali do Jonathan Jesus, o Arthur Jorge não pensa em negociar o atleta, já comunicou isso à diretoria do Cruzeiro e a diretoria está fechada com o técnico e o Jonathan Jesus. Todo mundo acredita que ele possa valer muito mais, até em termos de uma possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira no novo ciclo aí do técnico Carlo Ancelotti. Então o atleta volta a ficar à disposição para o compromisso de terça-feira. A bola vai rolar no Mineirão com mais um show da Nação Azul. Tá falado, pessoal? Bem, Bruno, boa noite a você, Mari, Jean. Boa noite ao Pratos, aos fãs do esporte. Se nada estranho acontecer no futebol, essas coisas estranhas às vezes acontecem nos pontos corridos, elas são mais raras. O Cruzeiro vai terminar o campeonato em terceiro lugar e o Flamengo ou Palmeiras, um deles será o campeão. Pelo futebol que tem apresentado nas últimas rodadas, isso não é uma amostra definitiva, porque no futebol brasileiro muito raramente um time consegue ter meses seguidos jogando em alto nível. O Flamengo vai ganhar o campeonato. É assim, é a tendência, mesmo perdendo hoje, porque o Flamengo tem jogado um futebol consideravelmente superior ao Palmeiras e o Cruzeiro também tem, o que não significa que o Palmeiras do Abel não vai se recuperar e não vai encontrar um jogo melhor. Porque o Palmeiras tem jogadores, alguns atletas vão chegar em algum momento técnico melhor, alguns jogadores estão machucados, devem se recuperar.
Então a gente não sabe o que vai acontecer. A única certeza para mim é que essas 3 equipes serão as mais bem classificadas. Acho difícil o Fluminense ficar à frente do Cruzeiro. Já fazendo uma comparação, o Cruzeiro está pagando pelo começo de campeonato ruim e só por isso ele não está numa briga direta pelo título, mesmo que não vencesse contra essas outras 2 equipes. Sobre o jogo de hoje, eu não tenho tanto a acrescentar em relação ao que os colegas disseram. Eu achei que o primeiro tempo do Flamengo foi assim espetacular mais uma vez. Um jogo não só de muita imposição, mas de um nível técnico muito alto. Eu já tinha achado, falei aqui no Linha, na derrota do Cruzeiro para o Flamengo, inclusive no primeiro tempo, quando o Flamengo amassou o Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha jogado muito bem, porque não é só o amasso ou quem foi amassado, é como o time joga, como você combate o Flamengo quando o Flamengo acerta o jogo. Ele vai amassar praticamente qualquer equipe, a não ser que o treinador ache uma forma para anular o Arrascaeta, para segurar o Samuel Lino, para que a bola não chegue no Pedro, e isso é difícil, é muito difícil. Achei a virada do Cruzeiro justa, porque não tem interferência da arbitragem, o Cruzeiro cresce no segundo tempo, tem um pouco de sorte, acho que o Flamengo teve chance também de fazer o seu resultado, e para mim a briga do Campeonato Brasileiro continua aberta. Então, pelo menos essa atuação anima o Cruzeiro para o que vem aí na quarta-feira em Copa do Brasil? Eu acho que anima o Cruzeiro. Quem viu o jogo do Atlético hoje com vários jogadores, como um time alternativo, com os 5 titulares apenas, o Atlético é um time que pode brigar com o Cruzeiro. Acho que é um time menos preparado, mas é um time que pode brigar com o Cruzeiro. O Atlético tem boas alternativas. Eu estou esperando um jogo bem fechado, porque são 2 times que amam o contra-ataque. Eu não sei qual deles vai querer ir para o jogo, então acho que está bem aberto. O Cruzeiro tem um pouco mais de chance que o Atlético. É um clássico, isso torna as coisas mais parecidas, mas o Cruzeiro acho que tem um pouquinho mais de chance que o Atlético, porque tem um elenco, tem alguns jogadores um pouco melhores. Se decidir ficar com a bola, tem mais qualidade também, né? Tem mais qualidade, só que o Atlético quer que o Cruzeiro fique com a bola. Sim. Então, agora é só destacar o fato do Cruzeiro ter entrado, né, com o seu time titular, com seus principais jogadores, porque eu tinha muita dúvida em relação a isso. Era uma dúvida. Né? Eu acho que, e era uma dúvida até normal, embora eu defenda muito esse respeito aos pontos corridos, um respeito que, em geral, acontece mais com os técnicos europeus, e acho que o Felipe Luiz, nesse caso, foi um treinador talvez com uma mentalidade já muito europeia, de pontos corridos e tudo mais, porque, sinceramente, eu acho que vários técnicos, se a decisão cabia ou coube apenas ao treinador, e acho que às vezes nem tem que caber ao treinador apenas, é uma decisão estratégica do clube, mas se foi do treinador, eu acho que foi uma decisão interessante. É claro que talvez muita gente vá poder fazer essa análise depois do jogo contra o Atlético e dizer, tá vendo, deveria ter poupado, sentiu o desgaste no jogo contra o Galo, tudo vai depender do resultado, como sempre, mas achei interessante, até porque é isso que eu falei, cara, você tá pegando o Flamengo e ganhar do Flamengo e fazer 3 jogos de igual para igual com o Flamengo, ainda que o Flamengo tenha sido muito superior nos 2 primeiros tempos destes 2 últimos jogos, é uma demonstração de força, é algo que acho que também traz uma confiança para o Cruzeiro. Lembrando que o Fabrício Bruno, após a desclassificação, ainda dentro do campo naquela entrevista, falou que o objetivo do Cruzeiro é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro é inacessível, só para reforçar o que você disse, e mesmo assim, o treinador do Cruzeiro achou que o mais interessante para você ter o time pronto, para o que é mais importante, era colocar o time de novo em campo, o time principal. E agora que você está falando, acho que isso até, de alguma maneira, estava no meu inconsciente lá, eu estou lembrando da entrevista do Fabrício Bruno, que talvez tenha me feito pensar, cara, com uma entrevista dessa, é a indicação de que o Cruzeiro vai poupar contra o Flamengo, porque o objetivo é a Copa do Brasil. E o jogo do Flamengo, o jogo contra o Flamengo, porque você vai pegar respeitosamente o Remo, na atual fase do Remo. Você sabe que você pode, se fizer um bom jogo, matar o jogo no primeiro tempo, resolver a partida, poupar depois. O jogo com o Flamengo ia exigir tudo do jogo do Cruzeiro. E o treinador sabia disso. Se você precisa de uma injeção anímica, combustível desse, não tem melhor do que o que aconteceu hoje. O torcedor tá esperando isso também. A dúvida que eu tenho é a seguinte, Bruno. Digamos que se o Cruzeiro tivesse classificado quarta-feira, será que para o jogo de hoje era o mesmo time que foi colocado? Isso eu tenho dúvida. Entendi. Porque aí a pressão seria muito grande em cima do Flamengo, era o Flamengo fora da Libertadores, o Cruzeiro avançando. Ter perdido quarta-feira e, claro, ter o clássico contra o Atlético na Copa do Brasil daqui a pouco, esse jogo do Flamengo também com um contorno diferente para o Cruzeirense. Não vai voltar a Libertadores, já foi. Libertadores para o Cruzeiro acabou. Mas eu acho que 3 dias depois, você enfrentar o seu algoz na Libertadores, no Brasileiro, também acho que pesou para o Arthur Jorge. Olha, o recado não foi bom no Maracanã, o primeiro tempo o time ficou muito encurralado, tentar mudar um pouquinho esse recado e hoje, pelo menos, no resultado e virando o jogo como virou, para o Cruzeiro foi uma boa notícia. As mudanças foram nas laterais, Mari, no Cruzeiro? Ele muda as laterais, ele não tem o Jonathan Jesus, né, para fazer a dupla de zaga com o Fabrício Bruno, porque estava suspenso, e ele começa com o Gerson no banco de reservas, né? O Wesley também. Banco de reservas. Mas o João Costa, depois João exatamente. Costa E aí depois o Wesley foi muito mal contra o Flamengo. Foi muito mal contra o Flamengo, e é isso, né? Acabou de chegar, acho que vai ter esse período também, aquilo que a gente sempre fala do jogador que chega agora, mas foram essas mudanças, assim, mas Matheus Pereira, por exemplo, estava no time, né? O Caio Jorge estava no time. Então, o Fagner, que muitos imaginavam que ele seria titular, né? No jogo de volta contra o Flamengo, assim. Eu acho que o discurso é de Copa do Brasil e tá certo, porque é a oportunidade de título na temporada, mas eu vejo o Cruzeiro
tendo um objetivo muito claro dentro do Campeonato Brasileiro, assim, para além de competições, né, de Libertadores, de tentar se aproximar, a expectativa de início de temporada era de um Cruzeiro até batendo campeão de Campeonato Brasileiro. Claro. Com investimento, com um grande nome no comando técnico que era o Tite. Então é quase que como o Cruzeiro ele devesse isso, não ao torcedor, mas para todo mundo ali que investiu no clube, o melhor Campeonato Brasileiro que ele puder fazer, sabe? E agora com o Arthur Jorge. Então, eu vejo essa mentalidade de, independentemente... Contra o Corinthians, ele entrou com um time bem alternativo também. Foi segundo tempo que ele traz Arroio, Matheus Pereira, enfim, Gerson. Mas ainda assim é um time que incomodou, que buscou. Então, eu não imaginava tanta mudança para esse jogo contra o Flamengo, justamente por isso, porque eu vejo o Cruzeiro com muita responsabilidade no Brasileiro. Mas a pergunta é o quanto a vitória de hoje, não só a vitória, mas esses confrontos contra o Flamengo fazem do Cruzeiro favorito contra o Atlético? Eu acho que pouco favorito. Também acho pouco. Pouco? Pô, é clássico e o Atlético tem mostrado uma coisa assim boa, apesar de ter sofrido na partida anterior, é que ele tem uma capacidade de resistir nos momentos em que ele sofre pressão que ele não tinha antes. O Atlético era um time que Ele amadureceu bastante nisso mesmo. Então, sucumbia muito no momento de pressão. Sim. E eu tô muito com a Mari, assim, eu acho que o Cruzeiro vai ter mais a bola. Por capacidade e porque alguém precisa ter mais a bola, não o Cruzeiro queira, mas ele vai ter mais a bola. Ele vai ter um pouco mais de iniciativa, mas é uma iniciativa conservadora. Vai pressionar alto, sim, quando não tiver, quando o Atlético tentar sair jogando. E o Atlético tem boas alternativas de contra-ataque. Como é um jogo de mata-mata muito específico, é uma coisa ali de um duelo do Estado, o duelo nacional, mas um duelo do Estado, da rivalidade ali. Se de repente o Atlético faz um gol, não é impossível. Não, faz um gol, claro que normal. Como reage o time do Cruzeiro? É num jogo desse. É difícil. Agora, o que o Cruzeiro fez hoje, por exemplo, e até um pouco no... Eu acho que jogo, hoje ele reage com tranquilidade. Pontos corridos. É outro jogo. Assim, Não. Eu não tô falando que não. Eu acho que hoje, no confronto contra o Atlético, ele reagiria com tranquilidade depois de ter virado um jogo Então, contra o eu Flamengo. acho que isso valida a ideia que o Jean falou de usar os titulares hoje. Isso, Então, concordo. exatamente por isso. As coisas estão agregadas, estão juntas. Então, acho que sim, do ponto de vista da confiança, de, como eu disse, os 3 jogos contra o Flamengo, ainda que eliminado da Libertadores, são demonstração de força do Cruzeiro. Acho que o fato de o adversário ser o Atlético, evidentemente, equilibra as coisas. Sim. O que eu quero dizer, se fosse um outro time qualquer, né? Fosse, sei lá, o Grêmio, o Internacional, enfrentando o Cruzeiro, com a diferença de jogo que a gente tem visto deste Atlético para o Cruzeiro, eu colocaria o Cruzeiro como consideravelmente favorito. Agora, é um clássico, e acho que o fato de ser um clássico entre eles muda bastante as coisas. E também, isso que é positivo, porque acho que tem os dois lados, não dá para negar. O fato do Cruzeiro ter jogado 3 partidas contra o Flamengo na sequência, nesse nível de intensidade, nesse nível de exigência, tá? Uma hora a conta chega. Então, sim, tem um lado positivo, que é o da confiança, de dizer, pô, tá vendo? Ó como a gente é forte. Encaramos o Flamengo, ganhamos do Flamengo, legal, isso é bom. Mas, assim, esses jogos desgastam. Tem o desgaste. E aí é uma vantagem do Atlético de ter poupado realmente todo mundo hoje. Então, você tem, acho que, aspectos a favor de um, a favor de outro. Mas, repito, se não fosse um clássico com a diferença de futebol mostrada pelos dois times recentemente, eu acho que eu apontaria o Cruzeiro com um razoável favorito. Eu tô tomando cuidado para não colocar o Cruzeiro como, não vou falar bem favorito, mas favorito justamente por isso. Por ser um clássico, por, assim, né, tudo pode acontecer. Everson sempre num grande momento, é impressionante o que ele faz, o Coelho também, né? Eu brinquei no Sport Center que dos últimos tempos ali dessa nova gestão do Atlético, praticamente o único acerto foi o Coelho, né? Muito mais recente, assim, de tanto que erra a diretoria. Mas eu ainda volto um pouco no que o Eduardo Domingues falou depois da classificação, né? Cobrando muito o desempenho do time, falando, né, desse jeito assim, a gente não Aquele vai... jogo foi o pior dessa sequência em derrota. Mas é um pior mais o jogo recente, da quarta-feira né? foi Bragantino. E é um um pior jogo que mais ficou muito recente, perto de ser então, assim, eliminado e a gente- defendendo mal. Exatamente. E é uma marca que o time melhorou muito com o Muito. Domingues. Então, assim, a gente não teve o pós disso, porque hoje ele mexe muito na equipe, consegue um bom resultado, um empate contra o Internacional fora de casa. Ficou mais mas perto de ele ganhar do que cobrou- de perder, mesmo com o Inter Sim, pressionando no segundo ficou, tempo. Ficou, com certeza. Mas naquele momento, o Domingues ele fala, né? Ele fala assim, eu quero uma reação imediata. E ele já tinha cobrado esse elenco já, né, também esse ano, assim. Então, a reação imediata, ela tem que acontecer agora já, né, no mata-mata de Copa do Brasil. Então, eu fico ainda colocando o Cruzeiro muito por conta disso. Nesse recorte bem recente do Atlético Mineiro. 55-45 no confronto? Eu vou 60-40. 60-40. E o segundo jogo é mando do Atlético, o primeiro jogo é no Mineirão. Né? Agora, também, se não tem a virada do Cruzeiro em cima do Flamengo, aí era um Cruzeiro extremamente pressionado. hein, Pressionado, Prats? certamente abalado pela eliminação da Libertadores. 3 dias depois, se não ganhasse do Flamengo, ou se perdesse do Isso, Flamengo de novo. ficaria, obviamente, algo mais pesado. Me parece que o roteiro do Arthur Jorge pós-quarta-feira deu super certo pela virada de hoje, pela formação que ele escolheu para enfrentar o Flamengo hoje.
mas estou muito com o Birner em relação ao clássico. O Atlético demonstrou muita evolução para defender. Eu imagino o Atlético defendendo muito no Mineirão, no primeiro jogo. Né? E o mata-mata, a gente viu o Atlético até com linha de 5 em muitos jogos. Né? O Lodge tem jogado muitas vezes de um zagueiro mais para esquerda do que um lateral. E o Lodge é um lateral que apoia muito bem também. E não significa que vai acontecer, mas se você for lembrar dos times do Barba no Estudiantes... Exatamente. Eles cresciam exatamente no mata-mata. Exatamente no mata-mata. E se adaptavam bem aos jogos, né, Birner? Contra times até melhores, às vezes. Aqui as coisas são mais difíceis do que lá, Sim, mas... sim. É uma outra exigência. Você enfrenta jogadores melhores também. Mas o Cruzeiro tem talvez uma consistência nesse período, Arthur Jorge, que o Atlético está procurando encontrar. Mas para mata-mata, eu acho que muita coisa equilibra. Vale muita coisa. Birner, aí no nosso chat, no YouTube, Senhor. A gente lançou a enquete do goleiro do Cruzeiro, viu, Mari? Vou Entre votar. Otávio e... Você quer votar? Vou votar. Voto aberto? Não. Só pra quem tá no... Só aqui, ó. Não, ninguém vai ver o seu Não, voto ninguém vai ver também meu no voto. chat. Não, vai ser completamente fechado. Meu voto. Ok, mas vamos lá. Então, o torcedor, 81% Otávio. Meu voto aberto foi que ele ameaça a titularidade. Pelo menos, Cássio, que o dia falou, Cássio se recuperou. Primeira semana, Curto prazo. ameaça a titularidade. Também acho. Goleiro demora para pegar ritmo. Como você tira um goleiro que tá bem? Não tem como tirar. Agora, te digo outra coisa também. Cruzeiro e Atlético. Vamos supor que o Cássio tá bem pro jogo de volta. Otávio começa jogando, vai pros pênaltis. Eu troco. Troca? 50 do segundo tempo? Troco. Alá Luiz Van Gaal? Troco. Até porque eu acho o Everson melhor pegador Mas de você pênalti sabe do Brasil, que... o Cássio é o segundo. Você sabe que outro dia eu eu fiz no Jean ali das nossas redes sociais, aquela pirâmide, assim, sabe, Prata? Eu vi. Você que gosta Sei, das redes sei. dos goleiros. E aí? Quando printou e eu vi ali que tava postado, eu falei, fiz M. Por quê? Mas... Porque eu não coloquei o Otávio. Ah, não colocou o Otávio. Eu coloquei outros goleiros. Mas o Otávio, talvez, em relação a outros goleiros mais experientes, tem uma rodagem menor. Talvez é um argumento que você tem. É porque tem uma... Precisaria É um rever a pirâmide, recorte. né? A gente precisaria rever a pirâmide. É invertida? Não, é uma pirâmide normal. Não é uma pirâmide invertida, mas é uma... Mas talvez a gente não tenha essa confiança toda pelo fato dele estar há 2, 3 meses, Isso, certo? sim. Mas a gente pode colocá-lo entre os melhores goleiros hoje, nesse momento, né, Jean? Eu acho que sim, mas assim, é tudo muito rápido no futebol sim, brasileiro, isso é né? verdade. Então eu E me ainda lembro mais que pra quando a goleiro, gente né? volta Ainda da mais Copa pra do goleiro, Mundo, né? que tinha toda a Quando volta discussão. era Quando o volta da seguinte. Copa do Mundo tem aquela discussão sobre, e aí, agora o novo ciclo, Isso. que é o goleiro... Carlos Miguel. Carlos Miguel e Carlos Miguel. Passaram 2, 3 semanas, o Carlos Miguel parece ter virado o pior goleiro do mundo. Então, assim, as coisas elas são muito rápidas. Eu acho que a ida do Everton para a Copa do Mundo é uma prova de que você, no fim das contas, né, em determinados momentos, tem que olhar para Abrir um pouco mais. você tem que olhar para uma fatia de tempo maior para tomar essas decisões sobre tamanho, de quem vale, quem não vale, quem é melhor, quem é pior. Agora, hoje o Otávio falando em titularidade do Cruzeiro, eu acho, até pelo tempo que o Cássio tá fora, não tem que se discutir. O Cássio está à disposição, tá pronto para voltar. Beleza, vai esperar. Até porque, repito, o Cássio é um cara com um histórico de que nos momentos em que ele não estava bem, ou bem não, nos momentos que ele não estava 100% fisicamente, ele chegou a ser bastante contestado, inclusive no próprio Corinthians, onde a idolatria era uma idolatria enorme. Então eu acho que não tem pressa. Quando você tem um cara jogando dessa maneira, fazendo o que ele está fazendo, e era óbvio que na enquete, que em geral olha pro agora, né? Hoje, é óbvio. o torcedor acabou de ver a uma atuação. empolgação e tal, é normal, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.